6 dicas para incrementar e melhorar muito os seus stories no Instagram. Eu sei, você, assim como a maioria das pessoas em 2020, é louco por stories. Esse formato realmente é algo que ajuda muito no consumo e ajuda muito na produção. Poder pegar o celular e começar a gravar é algo fantástico e facilita muito no dia a dia. Por isso, eu sei que esse vídeo vai ajudar muito você. Se você não me conhece, meu nome é Thiago Martins, eu sou especialista em marketing digital para a saúde e aqui nesse canal trago vídeos com dicas de marketing, aplicativos, redes sociais para você poder se posicionar melhor e captar mais pacientes. Tem também o meu Instagram, meu blog, meu podcast, enfim, vários conteúdos para você consumir. Bora lá então o que interessa. Antes de mais nada, pessoal, eu preciso começar com a dica número 1, que na verdade é uma dica e também um contexto. Olha só, você tem que entender que stories são histórias. Pode parecer muito banal, mas um erro muito comum é que as pessoas publicam 1 ou 2 stories, 3 stories como coisas muito separadas, como fragmentos de um dia. E na verdade, o que você tem que pensar é o seguinte, não é só o que eu estou publicando, mas como que a pessoa vai ver isso do outro lado? É muito importante que você pense na história, né? O que é que eu vou passar com essa sequência? Qual é a mensagem que eu quero passar com essa sequência? E por isso, você precisa de começo, meio e fim. Sempre que você vai falar nos seus stories, pense muito em como você vai construir isso para que a pessoa do outro lado saiba, primeiro, qual é o contexto, o que vai ser falado, o que você está falando, sobre o que você está falando, para quem você está falando e qual é o fechamento disso. Muitas vezes não é uma chamada de ação para que a pessoa agende ou faça alguma coisa do tipo, é algum tipo de interação ou simplesmente a conclusão daquilo que você está falando. Tente seguir rigorosamente a ideia de começo, meio e fim, senão fica muito bagunçado. Uma outra questão que aí já é a segunda dica é: a maioria das pessoas assiste stories sem som. Pode parecer uma loucura, mas é real. Mais de 80% das pessoas assistem stories sem som e relatam que ligam o som quando algo chama atenção. A maioria das pessoas, porém, produz stories em vídeo e não coloca texto nenhum, só o vídeo. E aí, imagina, é como se a pessoa do outro lado visse assim. Cara, você não sabe o que é isso. Então é muito importante que você coloque texto para contextualizar o que está sendo falado. Pode dar muito mais trabalho, porque não é só fazer o vídeo e publicar, realmente dá muito trabalho. Mas, do outro lado, você tem que entender que a pessoa tá ali, stories a stories. Ela caiu no seu, tá sem áudio, ela leu, é alguma coisa que interessa? Ela clica para ativar o som e aí vai te ouvir. E aí vai consumir o seu conteúdo por inteiro. Então, pensa nisso, não esqueça disso, porque é muito importante. Uma outra questão que muita gente erra, e assim, o ajuste é muito fácil, é a minha terceira dica. Respeite as margens. Existe um negócio que chama margem de segurança ou sangria, que é um espaço em que a gente não pode utilizar nas laterais porque vai atrapalhar. Vamos lá, imagina que aqui é o meu stories. Tudo que eu coloco aqui no topo, muito próximo aqui, se é um texto, a pessoa não consegue ler esse texto. Para que ela leia, ela precisa clicar na tela, pausar o stories para assumir a sua imagem de perfil e os quadradinhos ali, a linha, né, do tempo do seu stories. Mesma coisa na parte inferior. Tudo que é aqui, se a pessoa clica, é como se ela fosse te mandar uma reação ou uma mensagem. Se você coloca deste lado aqui, o que acontece? A pessoa volta um stories, né? À esquerda ela volta um stories, à direita ela vai para o próximo stories. A mesma coisa, por exemplo, com interação, né? Se você colocar qualquer coisa que seja interativo nesses cantos, vai prejudicar a interação. Então é importante que você tente sempre deixar, imagina 1 centímetro de cada lado, em cima e embaixo, tira essa margenzinha e respeita isso. Eu tenho certeza que vai ajudar muito e vai facilitar muito para a pessoa que está consumindo o teu conteúdo, beleza? Muito cuidado também quando você vai colocar, por exemplo, enquete.
Tem muita gente que põe enquete de sim e não, e o não fica muito próximo na parte inferior direita. Geralmente, parte inferior direita, a gente tá com um dedão passando os stories. E aí tem uma penca de pessoas que responde não, e aí volta lá e diz, cara, desculpa, respondi não sem querer, que eu ia passar o stories. Então toma muito cuidado com isso, essa área em que o dedo fica vivo ali. Uma outra questão que melhora muito o alcance dos seus stories e a visibilidade é você marcar hashtags, localizações e pessoas. Sim, é importante você marcar. Existe um truque bem antigo que é o seguinte: você pode marcar uma localização, você pode marcar uma hashtag e esconder nas laterais dos seus stories ou atrás de algum outro elemento. Isso é bem interessante porque uma vez que você marca uma localização, você aparece no stories daquela localização, daquela cidade, daquele estado por 24 horas. Quando você marca uma hashtag, você aparece nos stories daquela hashtag por 24 horas. E quando você marca pessoas, aumenta a interação. Aumentar a interação nos seus stories é algo muito importante, porque o algoritmo entende que, olha, esse conteúdo é relevante e as pessoas estão interagindo, estão clicando, estão fazendo o que ele colocou para ser feito. Portanto, aumenta o seu alcance. Pense nisso no teu próximo Stories. Uma outra questão também é sobre os stickers de interação. Tem muitas pessoas que poderiam usar muito mais enquetes, sim ou não, caixinha de pergunta, aquele tipo um termômetrozinho. Cara, use esses stickers interativos. Eles são importantes. Todo tipo de interação dentro do seu Stories é uma maneira do algoritmo entender que seu conteúdo é relevante. A mesma questão de filtros. Use filtros. É um negócio que cada vez mais pessoas estão utilizando. Então é bacana assim que você navegue pelos filtros, descubra novos filtros e pegue alguns para você. Tem alguns filtros até que mexem na coloração. Isso é bem interessante, as pessoas tendem a clicar e ir atrás desse filtro. Então use essas novidades, use essas ferramentas a seu favor também. E aí um último ponto aqui é sempre pensar na sequência como um todo. Assim, por exemplo, eu abri uma caixinha de pergunta, respondi algumas perguntas, mas o dia ficou corrido, saí do consultório muito tarde, como é que eu faço? Eu só deixo as pessoas e não vou responder mais? Cara, se possível, sinaliza para a pessoa, pessoal, saindo do consultório agora, 8 horas, vou jantar, vou descansar, amanhã eu continuo respondendo. Né? É importante que você olhe para o seu stories do dia e pense, cara, será que eu fechei todas as pontas? Será que eu respondi tudo aquilo que eu abri? Será que tem pontos aqui que precisam de mais informação? Pensar na sequência como um todo é legal, principalmente quando você tem esse tipo de interação com caixinha de pergunta que você pode abrir num dia e responder no outro. E aí, uma caixinha pode representar 2 a 3 dias de interação nos teus stories. É algo que vale muito, muito a pena. Beleza? Então vamos lá. Recapitulando aqui. Primeiro de tudo, pensar em histórias. Começo, meio e fim. Segundo, colocar o texto. Isso ajuda demais. Terceiro, respeite as margens. Muito cuidado com isso. Quarto, locais, tags e outros perfis. Quinto, filtros e stickers de interação, adesivos de interação. Sexto, pensar sempre no todo, na sequência como um todo. Beleza? Se você tiver alguma dúvida de stories, poxa, manda aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder. Caso ainda não seja inscrito, inscreva-se aqui nesse canal. Toda segunda a sexta tem conteúdo novo e eu tenho certeza que vai ajudar você a captar mais pacientes. Se quiser conhecer mais meu conteúdo, tem aqui na tela e aqui na descrição também tem alguns links. Te vejo na próxima, até mais!